Bem, vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje e eu vou solicitar deixa eu ver. Vou pedir a Ivan que, por gentileza, faça a nossa prece de início. Jesus, mestre e amigo querido, nesses instantes, Senhor, em que aqui nos reunimos na tua casa, nesta rede virtual, suplicamos a tua presença augusta junto a nós e a dos teus amados mensageiros, para que nesses instantes possam nos inspirar, facilitando-nos a compreensão, o entendimento das lições da noite de hoje. Com a tua permissão, Jesus, na presença de nossa Mãe, Maria Santíssima, e com a permissão de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, iniciamos o nosso momento de estudo da noite de hoje. Grato, Ivan, pela prece. Na noite de hoje, dando seguimento aos nossos estudos do mês sobre as questões da reencarnação, nosso Raimundo vai trabalhar conosco sobre os aspectos da reencarnação no Espiritismo inglês. E, nesse momento, ele está com a palavra. Por gentileza, Raimundo. Boa noite, vocês me escutam? Perfeito, tudo bem, tranquilo. Pode continuar. Boa noite a todos e todas. Eu fiquei incumbido, então, com esse tema do problema da reencarnação no âmbito do espiritismo inglês. Tá? É um tema bastante interessante. Tá? A gente, às vezes, tem a ideia de que o espiritismo, né, enquanto nasce na França, né, ele terá aceitação e terá acolhimento, né, de forma equânime nos demais países. A gente vai ver que não é necessariamente bem assim. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, é sobre o termo Spiritism. Né? Então, quando ele foi traduzido para o inglês, né, o termo Spiritism, ele, na verdade, ele não surge com Kardec. Então, esse termo Espiritismo, ele não surge com Kardec. Né? A gente vai ver a preocupação de Kardec na introdução, né, onde ele coloca que para designar coisas novas são necessárias palavras novas. Assim, exige a clareza de uma língua para evitar a confusão que ocorre quando uma palavra tem múltiplo sentido. Mais adiante, ele ainda coloca que, em vez das palavras espiritual, espiritualismo, utilizamos para designar a crença nos espíritos as palavras espírita e espiritismo, que lembram a origem e têm em si a raiz e que, por isso mesmo, têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo sua significação própria. Então, a gente observa o cuidado de Kardec, né, em lidar com essa nova ciência e usar de palavras novas. Né? Mas, em nenhum momento, ele diz que criou essas palavras. Repare que ele fala que usa palavras novas, certo? Então, boa parte dos espíritas, né, sobretudo no Brasil, acreditam, né, que o termo espiritismo surgiu com Kardec. Né? Então, alguns até falam, não, mas é uma redundância você falar espiritismo kardecista, porque só há um espiritismo criado por Kardec. Vamos ver que não é
bem assim. Andando pesquisando, e sobretudo num artigo de um amigo meu, espiritualista, né, a gente viu 3 fontes, né, que são anteriores à publicação do livro de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que é a pedra angular da doutrina, em 1857. Então, nós temos aqui o Círculo Sacro, né, The Sacred Circle. E ele é produzido, né, um artigo, na verdade é um livro, né, são 200 páginas. E nós temos o juiz Edmond, né, que era um juiz muito, né, desde 1851, 52, ele se dedicou aos estudos, né, e era uma pessoa de vulto, de renome, por ser juiz, né, e ser uma referência de autoridade. Então, a Aksakov cita muito nas obras, né, como ele fazendo parte de bancas e ele mesmo fazendo como se fossem próprios experimentos, cujo ele controlava, né, fazia parte das comissões de avaliação. Ele, junto com Dexter, que era um físico, né, e que também estudava os fenômenos, né, e fizeram uma parceria e escreveram, né, esse livro aqui, né, em 1855. Nesse livro, a gente observa a palavra sendo usada, Spiritism, Spiritism, Spiritism and Ancient Spiritism. Então, parece que ele está usando o termo Spiritism para associar, né, a comunicabilidade com os espíritos, que é uma faceta, assim, é uma ramificação dentro do espiritualismo, né? Porque tem espiritualistas que não consideram a comunicação, né, com os espíritos e nem consideram a reencarnação. Então, ele aqui se preocupa exatamente em estudar esses fenômenos, né? E ele estuda tanto que ele vai fazer um livro chamado Spiritualism. Repare que ele conhece os 2 significados, né? Mas o significado Spiritism, certo? Está muito associado à comunicabilidade com os ditos mortos, ou os espíritos. E Spiritualism é o grande campo, né, de todas as expressões de crença, como Kardec já explicou, né, na introdução, onde você acredita da existência, né, da vida imortal e na existência de Deus. Mas não necessariamente acredita na reencarnação e não necessariamente acredita na comunicabilidade, certo? Então, nós vimos o Espiritismo com a mesma acepção sendo utilizada 2 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, certo? Em outro livro, nós vimos apocatastases, né? Apocatastases é como se fosse um evento astronômico, uma revolução astronômica, né? E nesse livro, né, o Chauncey, ele aborda o espiritismo mostrando, né, que há uma correlação, há uma revolução entre o antigo espiritismo, ancient spiritism, e do New Spiritism, o Present Spiritism, certo? Ou seja, podemos entender aí do antigo espiritualismo, o novo espiritualismo, mas com um olhar para a mediunidade, um olhar para a comunicabilidade. Então, aqui foi em 1854. E também eu, pesquisando, achei que há um livro chamado Spiritualism, são 2 volumes. Em 1852, se eu não me engano, foi publicado por o juiz Edmond com Dexter, né? E provavelmente deve utilizar, se eu não conseguir a letra dele, o documento, mas deve utilizar Spiritism, né? E ele tem 2 volumes. O segundo volume foi em 1855 ou 1857. Eu acho que foi 1855. Então, antes também da publicação do Livro dos Espíritos. Então, esse termo espiritismo ou espiritismo, com essa acepção de comunicabilidade com os espíritos, não é de origem kardeciana. Certo? Então, fica a pergunta: vamos ter que usar espiritismo a Kardec, ou espiritismo kardecista, para termos a nossa identidade preservada. Porque o candomblé, o Umbanda, pode usar espiritismo também. E eles podem argumentar que não foi Kardec que cunhou esse termo, portanto, não está vinculada necessariamente ao espiritismo francês. Tá bom? A reencarnação, no âmbito, né, do espiritismo francês, ou do espiritismo kardecista ou kardeciano,
né, ela é de fundamental importância, né, para a estruturação dos seus princípios basilares. Porque quando a gente vai pensar, né, no fim, no objetivo da reencarnação, a gente pode elencar vários, né? Eu fiz uma roda aí, e dentro dessa roda eu coloquei os eixos engrenados sistemicamente, certo? Então, quando a gente pensa na reencarnação, a gente vai pensar no progresso individual e coletivo, né? Que vai ser gerenciado, sobretudo, pela relação, pelo relacionamento este que encontra no eixo moral o Evangelho do Cristo, já que o Evangelho implica nesse relacionamento, as regras de relacionamento. Na pré-existência da alma, porque se eu reencarno, indica que algo havia antes, a alma havia antes do corpo, né? E ela precisa reencarnar. Então, eu já comprovo, se eu acredito na reencarnação, eu já tenho que necessariamente acreditar que existe o espírito, tá? A imortalidade do espírito. Obviamente, se eu reencarno, eu vou ter novas experiências, aquisições de experiências, e através do meu livre-arbítrio vou cometer erros e acertos, e aí vai entrar a questão da justiça divina pelo processo de provas e expiações, certo? Ao mesmo tempo, essas experiências na matéria, né, que o mundo material seria essa grande escola, segundo a doutrina espírita, a reencarnação une o princípio espiritual ao princípio material, né, de forma pedagógica, onde a matéria se torna experiências indispensáveis ao espírito, né? E aí ocorre, nessa inter-relação entre o princípio espiritual e o princípio material, né, a evolução intelecto-moral, né? E com essa evolução, com esse processo, né, reencarnatório, há também a solidariedade e progressão entre os mundos. Mundo não é mundo necessariamente espiritual na erraticidade, mas orbes, entre planetas. Ou seja, você tem a progressão dos planetas. Os planetas se tornam escolas, né, espirituais em níveis diversos, né, que podem receber os espíritos, né, em seu nível intelectual correlato, intelecto moral correlato. Então, nós temos todos esses aspectos que mostram a finalidade da reencarnação, sem a qual o eixo filosófico, moral e científico ele vai colapsar. Essa engrenagem, né? Essa tríade, né? Sistêmica, a qual se ergue a doutrina espírita e a qual faz dela, né, um grande feito a qual ela traz para a humanidade, que é exatamente fazer essa junção entre o religioso, entre o moral e entre o científico, né? Essa ponte, essa mediação, ela é feita magistralmente pela doutrina espírita. Então, se você retira a reencarnação, você desestabiliza, tá, a inter-relação entre esses eixos e ele colapsa. E aí nós não temos espiritismo. Bem, começo pela Revista Espírita de 1860, onde Kardec já mostra uma preocupação, né, com o espiritismo, né? Como é que ele está chegando nos outros países, né? E ele cria a Revista Espírita porque, como ciência, é necessário um periódico, é necessário você criar revistas que possam dialogar com outros tantas fontes de conhecimento, de médiums, né? Até mesmo para validar o consenso universal dos espíritos, né? Então, Kardec ele vai entrar em contato com diversos tipos de, vamos dizer assim, organizações espiritualistas, né? Ou mesmo que entrar em contato, né, com esses periódicos que circulavam, ou jornais que circulavam o mundo, tendo como objeto de análise a manifestação espirítica, a manifestação dos espíritos, né? Então, Kardec nos diz, no princípio encontrou o espiritismo na Inglaterra uma oposição de que, com razão, nos admiramos. Não que não tenha encontrado partidários isolados, como em toda parte, mas ali os seus progressos foram infinitamente menos rápidos do que na França. Será que os ingleses mais frios e positivos e menos entusiastas que nós, como pretendem alguns, se deixam arrastar menos pela imaginação? Olha só como Kardec já coloca algumas das características que ele mesmo percebia, certo? Então a gente vê a França mais ligada à filosofia, ao pensamento.
E a Inglaterra, mais a questão empírica, né? A questão do fenômeno, da observação, das universidades, né? O forte teor mais científico, mais pragmático, né? Da Inglaterra. Então, ele já denota aqui, né? Essas diferenças. E seriam menos atraídas pelo maravilhoso, ou seja, há uma resistência já da Inglaterra em lidar com essas questões místicas, né? Com as questões ocultistas ou do sobrenatural. Então, ele já, aqui na revista, em 1860, ele já tem essa preocupação. E é engraçado que, em 1860, ele já vai citar uma revista que ocorre, um periódico que ocorre na Inglaterra, The Spiritual Magazine, certo? Que ele mesmo vai citar na revista Espírita. A importância de a gente estar estudando a revista Espírita, porque são periódicos contemporâneos, né? Ele cria a revista Espírita e, ao mesmo tempo, ele dialoga e vê o que está ocorrendo na Inglaterra, certo? Através dessa troca de experiências. A gente observa ainda, tem um outro trecho em 1860, né, onde Kardec coloca que a posição que o Espiritismo encontrou na Inglaterra nada tem com caráter nacional, mas deve-se à influência das ideias religiosas de certas seitas preponderantes, rigorosamente aferradas mais à letra que ao espírito de seus dogmas. E ele está falando uma coisa muito certa, porque quando ele fala que não é com caráter nacional, mas sim com as questões religiosas, a gente vai ver que a grande massa religiosa encontrada na Inglaterra, sobretudo no período de Kardec, é a Igreja Anglicana, ou chamada Igreja da Inglaterra, e que, por sinal, foi fundada por Henrique VIII, né, quando ele quis fazer a separação, né, de Catarina de Aragão para casar-se com Ana Bolena, né? E depois essa história é bem trágica, porque a vida de Henrique é trágica, né? E acaba com Ana Bolena sendo decapitada, certo? Então, por um capricho dele, ele faz essa cisão, né, com o Papa, e aí cria-se a Igreja Anglicana. Então, há ideias religiosas, sim, né? Mas há também, acredito eu, indisposições históricas, desde a Guerra dos 100 Anos, que vai de 1333 a 1400 e alguma coisa, né? Onde você já vê vários conflitos ao longo de anos, né, sendo travados entre a Inglaterra e a França, na tentativa de quem é de quem, né, de quem domina quem, certo? Isso envolvendo diversas gerações de reis e tendo um resultado que reverbera culturalmente, né? Numa certa indisposição entre os ingleses e os franceses, certo? Então, tem os aspectos que Kardec citou anteriormente, né? Os aspectos do pragmatismo, né? Do cientificismo, com a maior dificuldade, tem os aspectos religiosos e todos eles calcados também nos aspectos históricos. E aí Kardec continua. Ora, foi precisamente porque os ingleses o julgaram friamente, julgaram o espiritismo, né? Friamente e sem entusiasmo, que os apreciaram e compreenderam todo o seu alcance. Bem, em 1860 pode até ter sido assim, mas vamos ver que o desenrolar ao longo dos anos não demonstra isso. Quando, depois de uma observação séria, surgiu para eles a verdade capital de que as ideias espíritas têm sua fonte nas ideias cristãs, que, longe de se contradizerem, se corroboram, se confirmam, se explicam umas pelas outras, toda satisfação foi dada ao escrúpulo religioso. Tranquilizada essa questão, a consciência nada mais se opôs ao progresso das ideias novas, que se propagam naquele país com rapidez admirável. Também não é muito bem assim. Talvez tenha sido em 1860, né? Poucos anos depois da publicação. Mas a gente vai ver que 5 anos depois, e acirra-se em 1876, né? Começa realmente a criar um anti-reencarnacionismo, uma corrente que começa a vir com força, certo? Em 1862, também eu achei outra fala de Kardec, né, sobre a reencarnação nesse contexto.
Dissear que a reencarnação não é necessária para crer nos espíritos em sua manifestação. Prova disso é que há crentes que não admitem. É verdade. Também não dizemos que se não possa, sem isso, ser bons espíritas. Não somos daqueles que atiram pedras no que não pensam como nós. Apenas dizemos que eles não abordaram todos os problemas suscitados pelo sistema unitário. O que é o sistema unitário? Da unicidade das existências. O espírito é criado com o corpo e a sua destinação vai ser lá o inferno, o céu, mas ele pode se comunicar, certo? Então, esse sistema unitário. Sem o que teriam reconhecido a impossibilidade de lhes dar uma solução. Ou seja, o sistema unitário da unicidade não pode abarcar e explicar todos os problemas oriundos da diversidade cultural, intelectiva, né? dos privilégios sociais, da capacidade de inteligência contra a idiotia, certo? Então, não dá conta disso. E ele acredita que os ingleses vão chegar ao ponto de entender isso e a humanidade como um todo, né? Essa é a crença de Kardec. E em 1869, no último volume, né, Kardec tem a preocupação, eu não sei se foi ele mesmo que fez, ou deve ter se baseado em algumas fontes, mas ele elenca, né, que do ponto de vista da difusão das ideias espíritas e da facilidade com que são aceitas, os principais países da Europa podem ser classificados como se segue. Primeiro, França. Segundo, Itália. Terceiro, Espanha. Quarto, Rússia. Quinto, Alemanha. Sexto, Bélgica. Sétimo, Inglaterra. Tá? Oitavo, Suécia e Dinamarca. Nono, Grécia. E décimo, Suíça. E aí ele faz um detalhamento das questões quanto às questões culturais, as questões reencarnacionistas, as questões da comunicabilidade, etc. E vai fazendo um percentual. Então, eu vi uma análise assim, estatística, fiquei feliz, né? Eu não conhecia esse tipo de trabalho que ele tinha feito, né? Que se encontra na revista de 1869. É bastante conhecida, então, a divergência, né, que há entre o espiritismo chamado latino e o espiritismo anglo-saxão, envolvendo aí, né, a parte da Inglaterra, né, que é o nosso foco, os Estados Unidos e etc., quanto à reencarnação. E aí Doyle nos traz que foi a tendência empírica do moderno espiritualismo anglo-saxônico que se esforçou por desenvolver visões religiosas a partir da real observação dos fenômenos, que evitou que muitos espiritualistas daquele período adotassem reencarnação. Por quê? Porque muitos dos estudos feitos, sobretudo dos fenômenos no âmbito dos efeitos físicos, os guias, né, desses efeitos, né, que controlavam as reuniões, eles atestavam que a reencarnação não existia. Como? Né? A partir de 1852, o espiritismo, né, essa prática, vamos assim dizer, de comunicabilidade, ele chega na Inglaterra, né, por Britain, Howdy Britain, né, e desde aí você vai ter diversos médiums, né, Daniel Douglas Home e assim vai caminhando, Slater, você vai ter Eglinton, você vai ter Madame d'Esperance, todos ingleses, certo? E também como um dos maiores pesquisadores que foram o William Crookes. William Crookes era inglês também, certo? Então nós temos aí pesquisadores e temos médiuns na linha histórica, né, da Inglaterra que lidavam majoritariamente ou preponderantemente com os fenômenos de efeitos físicos. E ao lidar com esses fenômenos, os espíritos, os médiuns e os seus guias, né, diziam que a reencarnação não existia. Bem, aí você tinha o respaldo do fenômeno, né, que contrariava o que vinha da França, ou a ideia, né, reencarnacionista, que já vinha com o espiritismo de Kardec. Então, por isso, muitos destes teóricos ou analistas dos fenômenos de efeitos físicos, eles não citavam Kardec. Não citavam Kardec porque achavam que Kardec partia de uma ideia preconcebida ou religiosa por demais, certo? E que queriam construir, né,
o seu conceito, né, de teoria daqueles fenômenos a partir do próprio fenômeno, como Kardec o fez, né? Mas recebeu críticas, a gente vai ver mais adiante algumas críticas, né, sobretudo de Aksakoff, nesse sentido. A codificação kardeciana, segundo Doyle, cujos princípios giraram praticamente em torno da lei da reencarnação, foi repelida pelos antirreencarnacionistas, exatamente por esse fato, né? Os espíritas ingleses não chegaram à conclusão do que se refere à reencarnação. Alguns aceitavam, outros não. A atitude geral é com a doutrina não pode ser provada, como a comunicação o foi, se não pode ser provada, porque alguns espíritos dizem que existe, outros dizem que não existe, então é melhor deixar de lado, né, e deixar que o futuro reserve para a comprovação, certo? E aí, Anna Blackwell, né, que foi quem traduziu a obra de Kardec para o inglês, né, ela sugere que, sendo a mente continental mais receptiva de teorias, aceitou Allan Kardec, enquanto a mente inglesa geralmente declina de considerar qualquer teoria enquanto não se tenha verificado os fatos admitidos por tal. Bem, eu acho que ela faz um elogio a Kardec quando ela diz uma mente continental, porque é uma mente sistêmica, mais aberta, né? Ou seja, talvez Kardec já tinha um olhar mais maduro quanto às consequências do fenômeno do que os próprios ingleses a essa época, né? A tentativa de comprovar a reencarnação tal qual eles consideraram comprovados, né, pelos diversos teóricos, né, a comunicabilidade dos espíritos. Quando a reencarnação assumir um aspecto mais científico, quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam verificação como os do moderno espiritismo, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Porquanto que os arquitetos da especulação se divirtam como quiserem, construindo castelos no ar. A vida é muito curta e há muito que fazer neste mundo atarefado para que deixemos os vagares e as inclinações a fim de nos ocuparmos em demolir essas estruturas aéreas ou apontar os frágeis alicerces em que se assentam. É muito melhor trabalhar naqueles pontos em que concordamos do que nos engalfinharmos sobre aqueles em que parece que divergirmos tão desesperadamente. Então, ele mostra como esse problema da reencarnação foi um ponto de divergência muito grande, né? Mas mostra também que o Thomas Brevior, né, ele era o editor, um dos editores-chefes da Spiritual Magazine, certo? Que Kardec cita também na Revista Espírita. Então, ele mostra que ele não aceita, acha que isso é uma ideia diáfana, né, que não tem respaldo fenomênico de comprovação e que gera uma grande fenda, né, uma grande cisão, né, dentro da concepção espirítica. Aqui nós temos um link, eu não vou abrir, porque pode dar problema. Nesse link tem um grande repositório, né, de periódicos, revistas, jornais, certo? Do espiritualismo como um todo e do ocultismo também. Então, nós temos mais de 1000 periódicos. E em cada periódico, periódicos completos. Então, se você tem, vamos supor, 20 anos da revista da Spiritual Magazine, você vai ter todos eles, todos os documentos originais, com índex, com tudo, certo? Então, você pode achar aí, basicamente, se não todos, 90% dos periódicos que circularam na época de Kardec, depois de Kardec, alguns até antes, certo? Mostrando como o impacto que o espiritismo teve, né? E aqui eu falo do espiritismo da França, né? O espiritismo kardeciano, né, teve ao longo dos outros países. É tanta coisa que você vê assim, a dimensão da ignorância. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, eu vou morrer, não vou conseguir ler isso, né? Porque é muita coisa mesmo. No final, eu mostro o que eu achei interessante. E aqui nós temos, né, não sei pronunciar esse nome, ele é de origem polonesa, então vai ser Holwitmir, né? Holwitmir.
a coisa, ele é também escrevia artigos na revista The Spiritual Magazine, em 1860, e ele coloca, né, eu peguei alguns trechos que eles são citados por Doyle na História do Espiritismo. A coisa abala as raízes de toda a fé nas revelações do Espiritismo. A coisa é a reencarnação. Se formos levados a duvidar da comunicação espírita sobre o mais sério aspecto, sobre as mais sérias afirmações, onde está o Espiritismo? Se a reencarnação for uma verdade, lamentável e repelente como é, deve ter havido bilhões de espíritos que, ao entrarem no outro mundo, em vão terão procurado seus parentes, os filhos, os amigos. Já teria chegado a nós esses sussurros de milhares, de dezenas de milhares de espíritos comunicantes? Nunca. Podemos, portanto, só nesse campo, considerar falso o dogma da reencarnação como um inferno do qual ele brotou. Nossa, isso daí mostra antipatia, né? Mostra a antipatia que havia na Inglaterra em relação, né, à reencarnação. Os reencarnacionistas como um todo, mas aqui focado na Inglaterra. Agora, o que mostra também? Que ele ignora, ele não leu Kardec. Né? Se ele lesse Kardec, ele veria que há momentos de reencontro na erraticidade, em outras possibilidades da reencarnação, né? E etc. Então, que há um limite de tempo entre uma reencarnação e outra, que na erraticidade você pode perceber, reencontrar, que no desdobramento pode se reencontrar entes queridos e etc. Então, mostra um não conhecimento ou um desconhecimento, melhor dizendo, desses postulados espíritas, né? Mostra que talvez ele não tenha lido Kardec de uma forma mais aprofundada, e sim superficialmente, né? Se é que leu. E aqui vem uma longa discussão, né? Que, segundo Doyle, estaria um artigo onde Aksakoff apontaria todos os médios que participaram, né, da Revista Espírita e da codificação, que Kardec omitiu, segundo o argumento de que a obra não era dos médios, e sim dos espíritos. Argumento estes que ele utilizou com Ruth Jafé, apesar da problemática tida, né, em que ela não aceitou inicialmente, mas depois veio aceitar, de que se o médium é um mero mediador. Então, a produção não é dele, é do espírito. Então, o nome do médium não precisa, isso evitaria jactâncias e bafejamento do ego dos médiuns. Certo? Esse seria o argumento de Kardec. Mas aí, Aksakoff escreve na revista, né, The Spiritual Magazine, de 1876. É claro que a propagação desta doutrina por Kardec foi matéria de forte predileção. A doutrina é a reencarnação. De início, a reencarnação não foi apresentada como um objeto de estudo, mas como um dogma. Para o sustentar, recorreu com frequência a escritos de médiuns que, como bem sabemos, facilmente se submetem à influência de ideias preconcebidas, e o Espiritismo as produziu em profusão. Enquanto que, através de médios de efeitos físicos, não só as comunicações são mais objetivas, mas sempre contrárias à doutrina da reencarnação. Kardec seguiu o rumo de sempre desprezar esse tipo de mediunidade, tomando como pretexto a sua inferioridade moral. Assim, o método experimental é, de modo geral, desconhecido no Espiritismo. Durante 20 anos, ele, Kardec, não fez um menor progresso intrínseco e ficou em completa ignorância do espiritismo anglo-americano. Os poucos médiuns franceses de fenômenos físicos que desenvolveram seus dons, a despeito de Kardec, jamais foram mencionados na Revista Espírita. Né? Ficaram quase que desconhecidos dos espíritas e apenas porque os seus guias não sustentavam a doutrina da reencarnação. Bem, admiro o Aksakoff. Você sabe o quanto eu admiro, certo? Mas eu acho que tem algumas afirmações complicadas aí, certo? E eu vou defender um pouco Kardec, certo? Até onde eu possa. Primeiro,
que Kardec não... até onde eu posso. Que Kardec não detinha um sistema pragmático de observação do fenômeno, cientificamente falando, ele não fez. Ele não achou isso importante, talvez porque tinha visto outros fazerem, né? Talvez porque, para Kardec, as experiências com os médiuns quais ele se contactou, né? A experiência na sociedade de magnetização, a experiência com a mediunidade, para ele já foi suficiente para comprovar, né? Em termos das respostas do conteúdo, né? Da riqueza, do encadeamento, já tinha sido suficientemente para ele para dizer, bom, essa questão de que o espírito se comunica, para mim, já passou, é comprovada. Idem para a reencarnação, na medida que, se ele achava que estava se comunicando genuinamente com espíritos, então a reencarnação dita por eles, né, também estaria já como sendo, né, uma verdade basilar, inquestionável. Assim como a própria comunicabilidade. Então, Kardec realmente não passou o tempo estudando como Aksakoff, como tantos outros metapsiquistas, certo? Que dedicaram 40, 50 anos da sua vida. Mas Kardec fez o que eles não fizeram. Né? Kardec fez uma sistematização, né, de ampla consequência, abarcando aspectos filosóficos, morais e científicos, e deu a capacidade do espiritismo de juntar aspectos religiosos com a ciência, antes tão conflitantes, e que conseguem interagir de forma harmoniosa dentro do escopo doutrinário. Tá? Então, quando ele coloca que Kardec ficou ignorante em relação ao que ocorria, né, na Europa, né, ou na América quanto ao desenvolvimento, eu discordo. E eu fui pesquisar na Revista Espírita. Né? E olha o que eu achei. Em 1867, ele cita Spirit Magazine. Em 1861, idem. Em 1860, idem. Em 1860 também, idem. E tem mais outros. Então, ele estava acompanhando o que estava ocorrendo. Ele não era ignorante quanto a isso. E eu não coloquei os The Light, outros periódicos, né, que haviam na época que mostrava que Kardec acompanhava sim. Se ele não acompanhasse, ele não saberia da resistência dos ingleses quanto a isso. Tá bom? Outra coisa, Kardec seguiu o rumo de sempre, desprezar esse tipo de mediunidade. Ele não desprezou em todo. Porque se ele estudou as mesas girantes, todo o espiritismo surgiu a partir do fenômeno. E o fenômeno que despertou Kardec foi um fenômeno de efeito físico. Ele passou a estudar esse fenômeno. Né? Ele pode ter mudado a modalidade, né, de mediunidade por uma questão mais pragmática mesmo, de obter mais respostas com menos esforço. Mas foram os fenômenos de efeitos físicos que o despertaram, que o tiraram do ceticismo para a crença. Então, ele não desprezou. Se ele tivesse desprezado, o espiritismo não teria surgido. Certo? Em muitas partes, a gente vê da Revista Espírita Kardec falando de Daniel do Nussbaum, né? Dos irmãos Davenport, de tantos outros médiuns da época que surgiam e ele fazia, né, textos e etc. Quando a gente lê a Revista Espírita, a gente vê esses relatos. Então, eu discordo disso. Talvez esse Aksakoff não tenha lido a Revista Espírita, só tenha lido o Livro dos Espíritos, né, ou o Livro dos Médiuns. De fato, o Livro dos Médiuns, como já foi amplamente falado aqui, não constitui um estudo científico da mediunidade. Constitui mais um manual de evocação, uma conduta ética quanto à mediunidade. Então, talvez Aksakoff não tenha lido a Revista Espírita, certo? Para ver que Kardec estava linkado com os periódicos, né, de sua época. Durante 20 anos, ele não fez o menor progresso intrínseco e ficou em completa ignorância, como já mostrei, isso para mim é falso. Né? A questão de ele não citar os médiuns é uma questão ética, que para a ética cristã, né? Da questão da humildade, que para a visão laboratorial não importa em nada. Os médiuns são mais cobaias, tem que ter o nome da cobaia, né? E dos resultados. E são pagos para isso. Então, não há essa noção religiosa de humildade, de ética e etc. Então, são pressupostos
distintos. O pressuposto laboratorial é diferente do pressuposto kardeciano. Kardec parte do pressuposto que já existe pronto. Vamos ver as consequências disso para a prática humana de melhorar-se e tornar-se a cada dia um homem melhor, para se tornar um espírita, um bom espírita, um homem de bem, etc. Então, Kardec já está nas consequências, enquanto esse pessoal aqui está fazendo uma crítica da fonte, da origem, da base. Entende? Assim que eu vejo. Com todo respeito ao Aksakov. Mas eu acho que ele foi infeliz nessa colocação, certo? Por esses aspectos que eu estou aqui citando. Bem, eu fui atrás desse artigo, adorei esse artigo, no sentido de saber quais são os médiuns, apesar de conhecer alguns. Só que eu não achei esse artigo. Doyle me deu uma referência errada. Eu fui lá no documento da revista e não encontrei o nome de Aksakov no índex da revista de 1876. Será que Doyle errou? Eu não sei, né? Mas aí eu vou ver depois, com mais calma, para ele pode ter errado o número da revista. Mas aí, enquanto ele fala que, de início, a reencarnação não foi apresentada como objeto de estudo, mas como um dogma, de certa forma eu concordo que houve um problema quanto ao uso desse termo. E eu fiz algumas coletas, né? Da questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Tudo bem que aí ele está perguntando dogma da reencarnação, porque se alinha com o dogma da ressurreição. E aí a gente já viu em Nicodemos todo o processo, né? Os saduceus, os fariseus, quanto à crença da ressurreição na carne ou da carne, certo? Aí ele pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências, então ele considera dogma, né? Da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Livro dos Espíritos, questão 222. Então, tanto na pergunta como na própria conclusão que ele tira, a palavra dogma, ele considera um dogma, com uma verdade inquestionável. Tá? Quanto à reencarnação, ainda continua Kardec na Revista de Espírito, 1862. De duas, uma. Ou ela existe ou não existe. Não há meio termo. Se existe, é porque está nas leis da natureza. Se um dogma diz o contrário, trata-se de saber se a razão está com o dogma ou com a natureza, que é obra de Deus. Nesse momento, ele faz uma dicotomia entre lei da natureza e dogma. Leis da natureza são leis da natureza. Dogmas são verdades fechadas, criadas, né? Indiscutíveis. E mais, ao mesmo tempo, ele utiliza a palavra dogma. E aí, Aksakov está certo nesse sentido, que fica uma coisa meio ambígua. Ora, ele ataca o dogma ao colocar a fé raciocinada, que tudo pode ser questionado, e ora, ele trata como um dogma. Um dogma, você não pode questionar um dogma. Dogma é dogma. Entende? E nesse sentido eu concordo com Aksakov. E concordo também com Aksakov que precisaria o espiritismo ter realmente no seu bojo uma maior experimentação, uma maior análise científica, que é o que carece até os dias atuais. Né? E nesse sentido, os metapsiquistas vieram nos ajudar e muito, sobretudo, Aksakov com o livro Animismo e Espiritismo. E chegamos, né, aos dias mais atuais, né? E aqui eu coloco o Ian Stevenson, né, que morreu em 2007, né, e passou a vida toda dele, basicamente, estudando sobre a reencarnação na condição de psiquiatra em Charlottesville, na Virgínia, né, onde ele morreu e passou boa parte do tempo. E conviveu e foi amigo, né, contemporâneo. Ele trabalhou na mesma universidade do que o Jim Tucker. Então, ele escreveu diversos livros. A gente pode ver aí com os primeiros 20 casos sugestivos de reencarnação, os casos de reencarnação, volume 1, 2, 3, 4. Né? Ele também aborda a xenoglossia, ou seja, a capacidade de você falar línguas diferentes, mas não do ponto de vista da mediunidade, mas do ponto de vista de memórias de idiomas antigos, de vidas passadas.
né? Ele mostra também, através de seu livro, interações entre a biologia e a reencarnação com as marcas de nascenças, com insuficiências cardíacas, né? As insuficiências renais, que a priori são malformações genéticas, mas que encontram respaldo também no discurso das memórias, né, das pessoas que foram analisadas. E lembranças também em crianças, né, de memórias de vidas passadas. E aí eu coloquei Kardec, porque Kardec está certo. Olha, a ciência está nos mostrando aqui, no espectro de 30 anos, de 74 até 2000 e pouco, né, que Kardec está certo. Eu vou ter o selo dele aqui, certo? Ou seja, como os próprios ingleses precisariam de maior comprovação, ela chegou, de certa forma, tardia, mas chegou. Né? E aqui é o que eu mais gosto, né? Ele é psiquiatra, mas é um psiquiatra infantil, né? Ele é chefe do departamento do Hospital Psiquiátrico Infantil na Virgínia. Até hoje, ele tem 60 anos, até hoje ele dedicou basicamente 40 anos da sua vida estudando sobre reencarnação nos diversos níveis, né? E eu peguei alguns artigos mais assim focais, né? Marcas de nascenças são inusuais, né? E que podem ser linkadas ou podem ser correlacionadas com a pessoa, né, da vida passada, a personalidade da vida passada, que eclode em crianças. Ele se especializou em crianças, né? Na eclosão de memórias em crianças. Então, você tem crianças que nascem em lares de ateus ou protestantes, que é a maior preponderância nos Estados Unidos, né? E que começam a falar de memórias. Essas memórias relacionadas ao momento da morte, quem eram, né? E, ao mesmo tempo, se essas memórias estão relacionadas à forma como morreram. Se for um tiro no coração, então essa criança também apresenta no coração, sem saber, às vezes a família saber, insuficiência na válvula mitral. Mas há uma espécie de lesão ou má formação do coração. Aí, quando foram analisar, viram que, de acordo com a descrição da criança, né, o ângulo da bala, onde a sua personalidade passada estava, né, daria exatamente para ser, né, no ângulo onde a bala saiu, a criança tem uma marca no pulmão e tem uma insuficiência na válvula mitral, que tem um ângulo X tal que pelos especialistas seria explicado por uma bala atravessando na sua vida passada. Certo? Isso é exemplificado num caso que um menino, ele fala que ele tem 7 anos, ele fala que ele foi um policial há 40 anos atrás e que recebeu um tiro de um ladrão dentro do isso. E esse tiro havia atingido o lado esquerdo do coração dele, exatamente o lado onde ele mostrava a insuficiência da válvula, né? E a angulação com a marca de nascença no pulmão, onde, sei lá, a bala teria saído. Então, a entrada da bala, a saída da bala, a angulação e a lesão poderiam ser ocorridas por uma bala. E a descrição, ela corresponde anatomicamente, fisiologicamente, né, com o achado no corpo do menino. De 7 anos, cuja família não era espiritualista. Então, são vários casos em que ele vai catalogar, baseado em Stevenson. Ele chega a fazer, em 2005, um artigo com Stevenson, certo? Sobre as malformações corporais atribuídas a vidas passadas, e Stevenson morre em 2007. Né? E ele continua com outros pesquisadores a fazer. Então, ele trabalha a reencarnação, memórias eclodidas em criança, em diferentes culturas, relatos de crianças que podem ser comprovados porque a família é contemporânea, a família do espírito que reencarnou é contemporânea, então você pode fazer um pareamento, né? As marcas de nascença, como eu falei, a linkagem com a eclosão das memórias, as memórias, os tipos de memória expressos pelas crianças. Né? Então, é um trabalho muito bonito que ele faz. Você vê que ele é um psiquiatra e que todos são jornais científicos, né? O Psychological Reports, Scientific Exploration, né? Journal of Near-Death Studies, né? Então, vários outros que são periódicos de cunho científico. Né? Gratidão pela paciência de vocês.